Renato Provenzano, sou cirurgião dentista há 27 anos e especialista em algumas áreas, mas o meu dia a dia é dentro desse consultório. E a partir de alguns anos que eu adquiri a Skycam, muitas coisas a partir daquele momento mudaram no meu dia a dia. A primeira situação que eu digo que mudou no meu dia a dia foi o seguinte: a comunicação com o meu paciente ficou muito mais ágil, muito mais fácil. Porque às vezes tem paciente, quando ele te conhece, é mais fácil porque ele confia. Mas eu atendo muita gente que não me conhece, está me conhecendo pela primeira vez. E às vezes eu falar o serviço que ele tem que fazer, se ele tem tantas cáries ou não, fica muito subjetivo. Às vezes o paciente nem está sentindo dor, ele nem está vendo aquela cárie. Com a Skycam isso mudou. A partir do momento que eu fotografo todo o serviço que eu preciso ser feito e apresento, na hora, a minha credibilidade vai lá em cima. E facilmente eu consigo essa conversão do paciente querer tratar comigo. Então não só mostrar o que ele precisa ser feito, mas ele ter o desejo de querer ser tratado por aquele profissional que foi atencioso, que foi meticuloso e que realmente fez uma avaliação clínica de um orçamento, né? E assim começou. Alguns anos atrás eu não tinha a Skycam. Quando me deu uma virada de chave de mudar as coisas de consultório, mudar minha conduta dentro de um consultório, aprimorar mais, eu não aceito às vezes uma informação só. E aí eu fui procurar, coincidência até falando com o Leandro aqui, eu fui procurar no Mercado Livre. Skycam não achava, eu só achava zero para vender. E eu fico fuçando, sou fuçador mesmo de Mercado Livre. Um dia eu achei. Uma dentista estava mudando para Portugal e estava vendendo o equipamento que era a Skycam que eu queria. Uma negociação e eu adquiri o aparelho. Só que ali, até então, eu estava todo feliz pelo valor que eu tinha pago, o equipamento novo. Mas eu fiquei preocupado quando chegou o equipamento para mim, realmente todo novo, instalei sozinho, o equipamento é muito fácil. Eu falei, e se acontecer algo com esse equipamento, eles podem alegar que eu não comprei direto, que eu comprei usado e eu perderia às vezes alguma ajuda da empresa, alguma facilidade que a empresa vai dar para quem adquiriu direto com ela. E me espantei, porque de começo, na hora que eu entrei em contato com a Skycam para poder mudar alguns registros atenciosos, uma rapidez, mudar os registros, porque existe um registro dos donos dentro da Skycam, eles mudaram isso para mim sem dor de cabeça para mim, de tudo facilitado. Eu tive que fazer um upgrade do material e encaminhei, fizeram do mesmo jeito, não me cobraram nada naquele momento, fizeram uma revisão em cima de câmera, uma fonte que tinha queimado, ainda me mandaram uma outra fonte, ou seja, eu fiquei impressionado com esse pós-venda, mesmo eu não tendo comprado direto com eles. E assim, a partir disso a gente vai criando amizades, e encontra-se no congresso, e a gente faz postagem, e eu gosto demais do equipamento, eu marco eles repostam, e ali eu descobri, é uma empresa muito séria. E isso é o melhor para o cliente, não é o você comprar, é eu ter um respaldo e uma estrutura atrás que me favoreçam quando eu precisar. Antigamente era assim, o paciente sentava, eu com uma prancheta com papel e caneta, já um odontograma que os dentistas mais antigos vão conhecer, os mais novos acredito que já estejam com uma tecnologia mais avançada, e a gente fazia as marcações daquilo de restaurações, quantas cáries tem, parte de limpeza, raspagem, tártaro, o que fosse necessário. E quando eu ia apresentar, era um odontograma vermelho horrível, um bloquinho igual a todo mundo, né? Se você tem algo que é igual a todo mundo, você é comparável, né? Só que era difícil às vezes o convencimento, ele realmente acreditar em tudo que você estava dizendo, porque para o paciente é assim, se não dói, praticamente ele não tem problema, a não ser que ele venha com alguma queixa, né? Com a Skycam mudou. Eu tive que me adequar e foi até melhor. Eu vi a necessidade do quê? De acrescentar 15, dentro do tempo que eu marcava uma avaliação, eu acrescentei 15 minutos, para mim ter tranquilidade de usar o equipamento. Hoje em dia para mim é muito rápido, eu nem precisaria mais desses 15 minutos, mas de começo para mim sair daquela zona de conforto, aquele confortinho que eu tinha do papel, até eu entender um pouquinho a tecnologia que eu dar um foco e apertar um pedal com o meu pé é ridículo, mas de começo foge do seu dia a dia. Então hoje em dia eu bato um bom papo com o paciente, a gente vai examinar na cadeira, como eu sou orto, eu tenho um afastador de lábio, então eu já ponho um afastadorzinho de lábio na boca do paciente e ali eu venho
fazendo a minha avaliação não mais com espelho clínico, cara. Isso aqui eu já, para uma avaliação, praticamente eu não uso. O meu espelho clínico hoje é a Skycam. E ali eu venho, em todas as faces, eu vou olhando e no que eu vejo alguma situação, eu fotografo. E fotografo. E é engraçado isso. Eu acredito que eu vejo mais coisas com a Skycam do que com o espelho clínico. Eu tenho a vantagem de um zoom poderoso, então isso me ajuda a ver muito mais interproximal, parte distal, que seria mais difícil de ver. Então a minha avaliação totalmente com a Skycam. Terminei, marco as imagens, espelho. Aí o que eu fiz? Eu conectei o monitor que eu comprei junto com a Skycam na época, que é de 32, se eu não me engano, com de 55. Então eu tenho imagem. Hoje em dia, o que eu acredito é muito imagem. Para que eu tenha imagem, eu mostrei para o paciente, ele está vendo a cara ali. Até nós colocamos essa foto aqui para ter uma referência, está ali gritante, o paciente já viu que ele tem uma cara. Então ficou muito mais simples. A hora que eu mostro, eu não tenho aquilo lá, mas se ele vê a necessidade. Ainda vou contar uma coisa. É difícil eu não fechar com o orçamento. Eu mostrando assim, a minha taxa de conversão aumentou muito. Então, abre um link, o aparelho se paga. Se você achar que vai investir um valor nele, mas que isso não tem retorno, não, tem retorno. Em pouco tempo ele se paga. Porque é simples, é você começar a ver quantos orçamentos a mais você está fechando na média sua anterior à Skycam. Isso você pode ficar tranquilo. E a segunda situação que eu vejo, além de ter me agregado, a confiança. O paciente sabe que você está falando. Eu tenho pacientes que acontece o seguinte, às vezes faz avaliação em outro profissional, que é muito comum. Na hora que eu chego, eu mostro a imagem, ele fala, cara, você é diferente. Então, para mim, isso foi muito bacana. E a gente estava conversando há pouco tempo. Agora, eu tenho um Valo. O que é o Valo? Sinto muito as outras marcas. Ultradente é o melhor fotopolimerizador do mundo. Quanto vale um Valo? Em torno de R$ 8.500 a R$ 9.000 um fotopolimerizador. Existe no mercado, Dental Speed, fotopolimerizador de R$ 600. Meu amigo, alguma coisa está errada. Meu pensamento era esse lá atrás. Tá louco, eu nunca vou comprar um foto desse. Pra quê? Tudo é luzinha azul. R$ 600, R$ 1.000. Vou investir mais no digitalzinho, R$ 1.200, R$ 1.600. Só que aí eu comecei a entender também a necessidade do profissional entregar o melhor. Sem o paciente saber. Porque para um paciente uma luzinha azul é igual. Teoricamente não polimerizou, né? Porque a polimerização é uma cadeia de monômeros que quando você tem um ativo, você vai unir essa cadeia, por isso se chama polimerização. Só que os outros fotos vai polimerizar, unir essa cadeia de monômeros só no comecinho. Por isso dá aquela sensação de endurecimento da resina. Mas ele não faz a cadeia completa que nenhum Valo. Aí existem as características dali. Mas eu comecei a achar a necessidade de ter o melhor. É que nem ética. O que é ser ético? É você fazer o correto sem ninguém estar vendo. Eu falei, opa, isso tem que me pautar. Então o paciente ele não sabe se aquele foto custa 9.000 ou 6.000 ou R$ 600. Mas eu sei que eu estou oferecendo o melhor. Então ali eu comecei a ter essa virada de chave. Imagem, a Skycam para mim é assim. O que é o bom da Skycam para o Renato? Transparência. Eu mostrar para o meu paciente realmente o que ele precisa. Esse para mim foi. Eu nem me importo tanto com antes ou depois, que é legal. Mas eu me importo sim, numa avaliação eu ser o mais transparente possível. Fotografia, mesma coisa, antes e depois. Eu trabalho com harmonização facial, então eu tiro muito foto de face. Então valeu a pena investir. Uma ultralight é a mesma situação. Eu consigo fazer, consigo, mas é a propaganda dos caras. Quem vê melhor, faz melhor. E é a mesma coisa isso, né? Eu já fechei diagnóstico, eu tive um caso de um molar fraturado, um molar que quebrou a coroa, ia fazer núcleo e coroa. Mas eu fiquei na dúvida, alguma coisa me chamava atenção, eu não conseguia ver visualmente. Na hora que eu coloquei Skycam, estabilizei, dei o zoom, eu vi duas trincas, já tinha condenado o dente. Então, ou seja, olha o tanto que já não me auxiliou. E foi fácil mostrar para o paciente, olha, esse dente você perdeu. Olha a trinca que você tem, do jeito que ela está, a gente não consegue recuperar. Então, até no diagnóstico, ela me ajudou. Então, não só para vender, em diagnóstico me ajudou. Mesma coisa a lupa. Eu vejo melhor, eu quero fazer melhor. Para o paciente, novamente, ele pode não ter essa sensação, mas eu fico muito mais tranquilo, entende?
E hoje em dia, com imagem, o paciente, ele sabe muito mais de você do que você imagina. Ele sabe que mocho que você usa, que consultório que é o seu. Eu já tive um caso de um paciente que veio me questionar que esse Astiflex era o sistema mais caro. Ele queria saber por quê. Olha, um paciente veio perguntar para mim, dentista, por que eu tinha comprado um Astiflex e não comprei o outro. Eu comentei, falei, eu não queria a mangueirinha pendurada, eu queria as mangueiras para cima. Mas olha, imagina, eu formei há 27 anos atrás, isso era inimaginável um paciente fazer um questionamento. Ele podia perguntar, o que é isso? Normal. Mas ele já vinha questionando, e já com o nome correto. Olha como a odontologia mudou. A odontologia mudou tanto que ele saiu da boca e foi para a face. A gente tem harmonização facial, que nunca imaginava, há 27 anos atrás, o dentista nessa área. E é totalmente pertinente a nós. Nós somos especialistas de cabeça e pescoço. Mas olha como a odontologia mudou. E você vai continuar espelhinho, não dando nenhuma experiência àquele paciente. Ou seja, a gente, por um conforto, a gente se nivela por baixo. Eu quero sair disso. Tem até um seriado que eu gosto demais, né, do Harvey Specter, chama Suits, né, na Netflix. E ele fala que, assim, eu até vou trazer para a odontologia. A odontologia está aqui, a gente busca aqui. Pra gente. Porque a gente gosta disso daqui e quer ter esse prazer. E quem que se dá bem? O paciente. Padrão Disney, quando eu fiquei assim, a gente teve oportunidade, porque você tem que materializar algumas coisas, né? Então, o dentista, quando você tem oportunidade de uma viagem, de você levar uma família, isso tudo foi decorrência do seu trabalho. Então, eu acho muito importante para o dentista ele parar e falar assim, cara, se eu investir em quê? Investir numa viagem com a minha família. Pô, maravilhoso. Quando eu viajo com a família, é a coisa que eu mais gosto, e eu falo assim, é o melhor dinheiro gasto. Isso fica para a eternidade, fica para sempre. Eu tenho aqui comigo, uma das vezes, cara, sempre família. Então a minha dedicação, Renato, por que tem isso tudo? Por que você se dedica? Por que é a profissão? Cara, o meu foco é a minha família. Então eu faço por eles. Eu quero fazer o melhor, eu quero poder ser um exemplo para meus filhos. Eu quero que tenha, putz, meu pai trabalha direito, meu pai é um bom profissional, meu pai ama o que ele faz, meu pai trabalha com prazer também. Lógico que tem hora que a gente cansa, dá vontade de chutar tudo e quer ir para casa. Mas isso porque tem momentos que você trabalha demais. Graças a Deus a gente é mais procurado. Você, às vezes tem dia que você tem que trabalhar mais. E o padrão Disney foi o seguinte, quando eu descobri que naquela primeira rua da entrada Main Street da Disney, aqueles postes são pintados todos os dias. Então quando eu fui, uma das vezes eu coloquei a mão, aquela tinta nova, sem um riscadinho. Era assim, era o nada. Não se pode usar chiclete lá dentro, não se vende chiclete, não é permitido chiclete para não ficar aquela rua suja. Então o padrão Disney é isso. Uma outra vez que nós fomos, que foi a última vez ano passado, uma criança estava chorando porque um determinado brinquedo era mais caro e a mãe ali não podia dar. Eu te juro, não deu 2 minutos, chegou um funcionário da Disney, cara, pegou aquele bichinho de pelúcia, entregou e falou assim, aqui na Disney ninguém fica triste. E não cobrou o brinquedo. Na hora que eu olhei aquilo, olhei para minha esposa, ele falando em inglês, aqui ninguém fica triste, deu para a criança. A mãe mais sem graça de ter ganho, queria pagar alguma coisa, falou não. Aí o que eu venho? Eu quero trazer isso para o meu consultório. Eu não sou a Disney, mas eu posso trazer o pensamento Disney com as coisas. Eu digo que eu não tenho sala de espera, eu tenho uma recepção. Eu não atraso. Primeira falta de respeito com o paciente, que ele sim, quem que é a pessoa mais importante do seu consultório? Paciente. Você atendeu atrasado, lâmpada queimada, sala de espera desorganizada, suja, interruptor engordurado. O paciente está olhando tudo aquilo. Eu tenho recepção, eu recebo meu paciente. Naquele exato momento ele vai ser atendido no horário. Ah, mas eu não consigo atender no horário. A culpa é tua. Por quê? Você tem um procedimento de 1 hora, por que você marcou 45 minutos de procedimento? Ah, não, mas não fui eu, fui minha secretária. A culpa é tua. Porque você não orientou a secretária direito, porque você tem que dar a melhor experiência. A experiência começa aqui, atendimento no horário. Eu brinco no curso, porque eu dou um curso na Próspero que é chamado Insight. Eu falo assim, como é o seu banheiro? Como é o papel higiênico que você compra? Você comprou mais barato ou mais caro? Porque ali o paciente já está mensurando o valor, a qualidade, porque se você não tem qualidade nem no seu banheiro, se está sujo, se é o pior papel higiênico, se é o sabonete mais barato, o paciente está vendo isso. Então, olha o cuidado que você tem que ter nesse atendimento. Então eu digo, são experiências.
E essa experiência eu preciso unir com tecnologia. Então eu tenho mais Kaikan, isso é uma experiência. Eu tenho um Valo de melhor valor agregado que me dá um resultado melhor. E lógico, eu tenho que investir em curso também.